dos falsos profetas é um assunto palpitante, não é? E a gente percebe muitas vezes que a gente é muito suscetível de ser enganado, não é? As pessoas têm muita facilidade de enganar a gente, porque normalmente a gente sempre está de boa fé. Então, o falso profeta, na maioria das vezes, ele se utiliza disso, né? E realiza isso. Mas eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa para todos nós, porque no fundo, todos nós somos de uma certa forma profetas, porque a gente tem pessoas que nos seguem. Quem são as pessoas que nos seguem, né? São aquelas pessoas que estão vindo depois da gente, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, e muitas vezes tudo que a gente faz para eles é uma lei, né? Então eles tomam como base, como figura a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações. E aí é que nós temos a responsabilidade no nosso dia a dia, a responsabilidade de podermos cada vez mais e melhor acertar os nossos passos, que no fundo também é acertar os nossos caminhos com o conhecimento que nós já temos através da doutrina. A gente aprendeu que não adianta a gente ser a mesma pessoa a encarnação inteira. Nós precisamos mudar, precisamos renovar, precisamos melhorar. E é esse o nosso propósito aqui. O paralelo do profeta, do falso profeta, muitas vezes ele tem lá uma série de subterfúgios, não é? Para mostrar para as pessoas que podem fazer tal coisa, que podem realizar tal feito, tal situação. Mas a gente sabe que Jesus tinha feito um alerta para a gente. O alerta que Jesus tinha feito para a gente era que nós no futuro, eu acho que nós já estamos nesse futuro, porque já são 2000 anos, a gente ia encontrar pessoas que eram capazes de fazer coisas assim miraculosas em nome dele, em nome da espiritualidade, em nome de Deus, mas que no fundo eram profetas. E os espíritos, através de Kardec, que aprofundou sobre esse assunto, quis saber como é que a gente poderia reconhecer um verdadeiro e um falso profeta. E aí é que está a nossa parte, entra a nossa parte, para a gente saber onde está o verdadeiro e onde está o falso. Eles dizem que o verdadeiro profeta, ele na maioria das vezes nem sabe que o é, ele nem sabe. Ele só vai saber, às vezes, depois que for embora, ou lá na frente da vida dele, lá quando ele já tiver com bastante idade, ele vai ter uma certa noção do que aquilo que ele fez era uma coisa muito diferente daquilo que as pessoas normalmente faziam. E o falso profeta, na maioria das vezes, ele se projeta como tal. Ele diz que ele é. Na maioria das vezes, ele tem sentimentos que mostram que ele tem defeitos morais, tem problemas morais. O falso profeta, a gente identifica algum problema nele. Então, devagarzinho a gente vai percebendo que não é muito difícil a gente separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Tem um senhor aqui no Brasil que ele se auto-intitula como Jesus reencarnado, não é? E ele anda com uma série de senhoras com ele, mulheres, não sei se são acompanhantes, o que fazem com ele. Mas a gente fica pensando, Jesus só se servia das mulheres no seu tempo, na sua época? De quem que Jesus estava ao redor? Quem estava ao redor de Jesus, né, na sua época? Quem estava ao redor eram aqueles espíritos que todos nós conhecemos pelo Evangelho. Então você vai percebendo que o falso ele tem muitas vezes o orgulho exacerbado, tem aquela soberba de acreditar que é melhor do que os outros, às vezes se coloca numa posição em que as pessoas têm que se dobrar para ele, que ele tem a última palavra, que ele é que sabe tudo, que ele é que está na frente. Não raras vezes, quando ele ganha uma certa projeção de alguma forma que ele tenha, de algum dom que ele possa ter, muitas vezes ele exige, né, coisas das pessoas, recursos amoedados, ou então ele só faz determinadas coisas se as pessoas vierem buscar ele, levar ele. Então a gente percebe na soberba, no orgulho, na vaidade, sentimentos e situações pelas quais dá para se reconhecer quem é o verdadeiro, quem é o falso. Jesus fez o alerta também para nós que nós devíamos estar em guarda, que nós precisamos estar em guarda com esses falsos profetas. Nós precisamos ter toda a atenção nesse aspecto, nessa direção. Então, basicamente é isso. Nós podemos ser
E já somos alguns de nós, porque nós temos os nossos seguidores, temos que nos corrigir fortemente para ajudar esses nossos seguidorzinhos irem para um bom caminho. E nós podemos distinguir o falso do verdadeiro, assim, na realidade do nosso dia a dia, porque o verdadeiro, na maioria das vezes, é humilde, é atencioso, é amoroso, ele tem sentimentos nobres, sentimentos que nós sabemos que são muito importantes. E o falso profeta, na maioria das vezes, é orgulhoso, tem soberba, é vaidoso e tem lá toda aquela circunstância que todo mundo já sabe. Nós tivemos aqui no nosso Brasil recente, infelizmente, um senhor que tinha ganhado uma projeção muito grande. Mas a gente não sabe os motivos, não podemos entrar nisso porque a gente está de longe. Acabaram verificando que ele tinha lá uma imperfeição muito forte, muito grande, e isso levou tiraram ele do que ele fazia e acabaram prendendo ele, e hoje ele está preso por conta dessas coisas que ele fazia. Muitas pessoas que se socorreram dele, algumas pessoas conseguiram grandes coisas, ele até tinha uma possibilidade muito grande. Só que o profeta, na verdade, por ele talvez ter uma condição um pouquinho diferenciada, uma mediunidade mais evidente, ter alguma condição diferente, isso, se o espírito não tiver fortaleza moral, pode levá-lo a cometer atos infelizes, e isso acaba desvirtuando ele do caminho, encerrando a carreira dele muito em breve. Então, aí a gente precisava também ficar de olho e perceber, porque lá a gente via uma necessidade de recursos amoedados sem tamanho, a gente via lá algumas coisas que, se a gente realmente tivesse em guarda, poderia até ser que ele tivesse grandes possibilidades, mas a gente já identificaria que não seria efetivamente um enviado de Deus, porque Deus não pode se servir, como dizem os espíritos, da boca de um mentiroso, né, para atender, para servir ou para falar em seu nome aqui para nós que somos seres humanos. Então, com todo esse cuidado, com toda essa atenção, a gente consegue andar um pouquinho na terra e podemos ir distinguindo o joio do trigo. Mas, na minha opinião, o que é muito importante mesmo é nós, como sendo os profetas dos nossos que estão com a gente, e o cuidado que nós temos que ter para seguir com eles e para orientá-los. Então, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, que dá para a gente um norte de direção e faz a gente se refletir muito fortemente aquilo que nós estamos fazendo, que estamos pensando, para corrigir os nossos passos. Então, a ideia da doutrina é nós nos corrigirmos constantemente. Precisamos estar sempre em auto-verificação para corrigirmos, para sermos pessoas melhores, para endireitarmos os nossos ponteiros, endireitarmos as nossas diretrizes, porque o nosso objetivo é a evolução, o crescimento e lá na frente, quem sabe se nós não podemos servir a Deus de uma forma cada vez mais apurada, cada vez melhor. Então, tenhamos muito forte isso em nós e façamos força para sermos ou honrarmos o mínimo dom de profecia que nos foi dado, para servirmos de exemplo para aqueles que vêm depois da gente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos estar muito acima daquilo que nós viemos aqui buscar. E também dizer o seguinte: a casa e os trabalhos da casa estão muito acima do expositor. Então não se incomodem com as atitudes do expositor, que não vale nada, mas a casa vale muito. Os trabalhos da casa são valiosos e valorosos. Muito obrigado.